Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, o brilho da casa de Deus. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no canal EBD para você, iniciando mais uma lição, certo? A lição juvenil, a lição de número 7, onde fala sobre a igreja e o evangelismo. Então, meus irmãos, a lição é a lição. Então, meus irmãos, estamos aqui na lição 7, certo? Onde o título é a igreja e o evangelismo. A leitura bíblica, meus irmãos, está lá em Atos capítulo 4, capítulo 4, versículo 4, depois versículo 7 ao versículo 20. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós vimos aqui, certo, que o título é a igreja e o evangelismo, o trabalho do evangelismo, a importância, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, que a igreja somos nós, certo? Então, nós somos a igreja, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 4 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, fala assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a igreja ia crescendo, certo? E chegaram a um número de quase mais de 5.000 pessoas, que aqui relacionou homens, mas tem mulheres e crianças. Então a igreja, meus irmãos, ia crescendo de uma forma astronômica, certo? Tudo isso, meus irmãos, por conta da evangelização, do trabalho o qual Deus imputou sobre a igreja, certo? Vamos lá, então a igreja, ela tem esse trabalho de evangelização, amém, meus irmãos? Tem que ter uma igreja. A igreja, ela só vai crescer se tiver evangelização. Para evangelizar tem que orar, tem que buscar o Senhor para Deus capacitar, amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos, versículo 12 diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aí eu coloquei aqui, olha, só Cristo salva a humanidade. Cristo, ele é a ponte que liga a humanidade a Deus, certo, meus irmãos? Aí eu botei aqui, olha, nem Maomé, nem Buda, nem Chico Xavier, nem Allan Kardec, nem Gandhi, certo? Nem o Papa, nem pastor nenhum, nem Dalai Lama, certo? Ninguém leva a humanidade a Deus, certo? O único que leva a humanidade, a única ponte que liga a humanidade a Deus é Cristo. Então somente Cristo, meus irmãos. Eu coloquei algumas pessoas, eu coloquei aqui, né? Títulos de pessoas que são líderes de religiões pelo mundo, certo? Então, meus irmãos, nenhum desses salvam. A salvação é unicamente em Cristo. Vou repetir versículo 12, só a parte final. Olha aqui, olha. Vou repetir: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome outro há, certo? Perdão, debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então somente Cristo, certo? Versículo 13, meus irmãos, fala assim: olha, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que será Pedro e João pregando, certo? E eles o povo vendo que tanto João como Pedro eram homens sem letras, simples, né, indoutos, sem muito estudo, certo? E eles vendo a eloquência dele, que eu falei na lição passada aqui. Eloquência, meus irmãos, é a arte, certo? É a arte de discursar, né? Aquele discurso, aqui tem aqui uma boa oratória. E eles se maravilharam, meus irmãos. O povo se maravilhou vendo a eloquência, certo? A eloquência tanto de Pedro como de João. Então, e tudo isso, meus irmãos, era porque eles estavam sob o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo estava sobre ele. Amém? Glória a Deus. Versículo 16, meus irmãos, diz assim, olha, dizendo, que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. A boteira aqui, olha, contra milagres não há argumentos. Isso, meus irmãos, porque eles curaram um coxo que estava em frente ao templo, na porta chamada Formosa, certo? Que esse paralítico, ele era paralítico desde nascença, e ao ver, certo? E ao ver João e Pedro, ele pediu esmola. E Pedro e João disseram: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, em nome de Jesus eu te dou, que em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele se levantou, e
a sua doença ali, a doença paralítica, né, do que não permitia que ele andasse, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, curou ele, certo? E esse milagre correu por toda Jerusalém, até que os religiosos, né, os saduceus, os fariseus, né, os religiosos ali do templo, ali, meus irmãos, vieram sobre os discípulos perguntar em nome de que eles faziam isso. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que foi notório em todo o território aqui. Versículo 17 diz assim, olha, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos-los para que não fale mais em nome de homem algum. Ou seja, não tinham medo, certo, de morrer pelo Evangelho. Lembra que antes do Pentecostes, certo, antes de Pedro ser revestido pelo Espírito Santo, na ocasião da morte de Jesus, ele negou Jesus 3 vezes com medo de morrer, com medo de ser preso. Já aqui eles estavam cheios do Espírito Santo, certo? E não tinham medo de morrer, certo? Porque se nós lermos aí versículo 17 e versículo 18, nós vemos aqui que eram os fariseus, os saduceus, certo? Os judeus ali que não acreditavam em Jesus, estavam ameaçando os discípulos para que eles pararem de pregar em nome de Jesus. Porém, eles não pararam, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, se nós lermos aqui, olha, versículo 19 e 20, quando foi aqui, assim, olha, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se isso é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós do que a Deus. Versículo 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos ler Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Vamos ler Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Certo? Atos capítulo 5. Versículo 29 diz o seguinte. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Então, nós podemos aqui, meus irmãos, que aquele medo, né, que eles tinham, o Espírito Santo tirou deles, eles estavam dispostos mesmo até morrer pela propagação do Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui a diferença, certo? De quando alguém está cheio do Espírito Santo, cheio da graça divina, cheio do amor de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele está disposto mesmo, se for necessário, de dar a sua vida pelo Evangelho. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, capítulo 1, fala sobre a importância da evangelização, certo? Qual é a importância da evangelização? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, nós vamos ver aqui tudo isso aqui, certo? Então, meus irmãos, vamos lá. A importância da evangelização. Vou ter aqui, meus irmãos, veja. O Evangelho, certo? O Evangelho é as boas novas, certo? O Evangelho é as boas novas. Boas novas, ou seja, boas ideias, né, que serão trazidas, né? Boas novas, certo? Eu botei aqui só para você ter o seguinte, olha aqui, olha. É melhor falar dos benefícios, ou seja, do paraíso, de aquele que morrer em Cristo, seja homem, seja mulher, do que ele vai usufruir se ele morrer em Cristo Jesus. É melhor falar dos benefícios, certo? Do paraíso tudinho, do que dos malefícios. Por que eu coloquei isso aqui, meus irmãos? Porque, meus irmãos, vamos lá. Nós vemos aqui... Porque, vamos lá, meus irmãos, nós vemos aqui o seguinte. Tem pessoas que, às vezes, vai evangelizar, certo? Vamos lá, meus irmãos, voltando aqui, vejam, o Evangelho é as boas novas, certo? É melhor falar dos benefícios do paraíso, né? Do que a pessoa vai usufruir se morrer em Cristo Jesus, do que falar dos malefícios. Porque tem pessoas que às vezes vai evangelizar, aí vê alguém bebendo e condena aquela bebida. Ah, isso aí, quem bebe, a Bíblia diz que quem é beberrão vai para o inferno. Às vezes vê alguém usando droga, olha, isso aí vai te levar para o inferno. Às vezes vê alguém fumando, olha, isso aí vai ter só crítica. Então, a maioria das pessoas que recebem críticas, o intuito delas é não lhe deixar nem falar, certo? Mas, meus irmãos, por quê? Claro, meus irmãos, que nós temos que falar
o próprio Jesus, se nós lermos o Evangelho, ele falou mais sobre o inferno do que o do céu. Porque as pessoas têm que estar cientes de que más escolhas, certo? Más escolhas vai trazer consequências más. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui que, imagina você ser evangelizado. Qual é a maneira que você prefere, se você não fosse cristão e você fosse escolher um tipo de evangelização, você ia preferir qual? Que alguém chegasse lhe condenando, olha, isso leva para o inferno, isso leva para o inferno, isso leva para o inferno, ou alguém chegar falando para você do amor de Deus, olha, Jesus falou que aquele que crê em Deus, certo? Como diz as Escrituras Sagradas, certo? Terá vida eterna. Terá uma vida eterna, certo? A Bíblia diz, meus irmãos, que lá não vai haver choro, que não vai haver pranto, que não vai haver doença, que não vai haver enfado, que não vai haver estresse, que não vai haver... Na Bíblia diz que lá não tem pecado, vai ser uma bonança eternamente. E por aí vai falando só dos benefícios. Então, meus irmãos, tem pessoas que às vezes vai para evangelizar e não prega as boas novas, mas só condenação, condenação, condenação. Eu botei aqui, olha, os malefícios deixa para o culto de doutrina. Deixa para o culto de doutrina, deixa para quando uma pessoa tiver mais, já tiver convertido e for lendo a Bíblia, ele vai... Claro que tem que ser ensinado, lógico, não estou falando isso. Mas o ponto que fala sobre a importância da evangelização. Então, meus irmãos, nós temos que escolher as palavras para falar, porque hoje, principalmente hoje, as pessoas se dizem que são muito sensíveis, né? As palavras, tudo isso. Então, meus irmãos, o que é que eu estou querendo dizer? É melhor falar do paraíso, do que a pessoa vai usufruir se morrer em Cristo Jesus, do que falar do inferno. É melhor, eu prefiro ouvir do que eu vou usufruir se eu morrer em Cristo Jesus, do que eu vou ser condenado se eu negar Cristo. Claro que tem que ter os dois lados. Mas as boas novas é isso, é falar das maravilhas que Deus fez e que Ele vai fazer na vida daquele que crê nele. Então, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia. Se vocês tiverem alguma opinião que discorde disso, ou que possa complementar, pode falar aí nos comentários, certo? Olha aqui, meus irmãos. Precisamos sair de dentro do templo, certo? Precisamos sair de dentro do templo. Eu já vi alguém dizer o seguinte, olha, eu já vi uma pessoa dizer o seguinte, na igreja, vamos colocar o som alto, que é para o som propagar para os vizinhos escutar do Evangelho. É aí que se engana, meus irmãos. Eu não concordo com isso, certo? Porque se a gente está na igreja e nós colocarmos o som muito alto, em vez de convidar, de agregar os vizinhos à igreja, a gente só vai arrumar confusão. Porque quem não é cristão, quem não frequenta a igreja evangélica, quem não frequenta a igreja cristã, certo? E mora perto de uma igreja, se aquela igreja colocar o som muito alto, só vai arrumar inimizades, certo? Claro que para evangelizar, o que a gente tem que fazer? Orar por essa pessoa primeiro e pedir sabedoria a Deus de ter a oportunidade de abordarmos essa pessoa sobre determinados assuntos, no caso o assunto bíblico, certo? Então, meus irmãos, precisamos sair dentro do tempo, isso é um fato, certo? Olha, falamos sobre tudo no mundo, por que também não falar sobre Cristo, certo? As pessoas falam sobre futebol, sobre política, sobre namoro, sobre casamento, sobre um monte de coisa, por que também não falar de Cristo, não é? Um fato. Olha aqui, meus irmãos, nós vimos aqui que por que falar de Cristo? Porque foi uma ordem dada. Se nós lermos aqui, livro de Marcos, capítulo 16, certo? Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até o versículo 19. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, e foi recebido dos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então, meus irmãos, no mundo, certo? Uma ordem foi dada para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Amém? Olha aqui, todos nós, por que nós frequentamos a igreja hoje?
Porque todos nós fomos de alguma forma evangelizados, certo? Todos nós fomos evangelizados de alguma forma, certo? Tem igrejas que faz culto na casa dos irmãos, tem aqueles que preferem fazer cruzadas no meio da rua, tem aqueles que tem várias maneiras, né? Não vou falar não porque fica para outro capítulo aqui da lição. Mas, meus irmãos, todos nós somos evangelizados de alguma forma. Olha aqui, olha. O plano da salvação abrange a todos, certo? Lucas 24, 45 ao 47. Vamos ler aqui Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, 45. Diz o seguinte: Então abriu-lhes o entendimento para que compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, meus irmãos, o plano da salvação abrange a todos, a todo mundo, todo ser humano da face da terra, certo? E para finalizar, após o Pentecostes, as coisas não se tornaram mais fáceis, porém eles estavam revestidos, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que as coisas não ficaram mais fáceis, porém, meus irmãos, eles estavam revestidos pelo Espírito Santo. Pelo contrário, as coisas ficaram mais difíceis, porém, eles estavam capacitados pelo Espírito Santo para essa determinada missão. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a cada dia. Que nós possamos se apegar na presença de Deus, que nós possamos pedir a presença de Deus todos os dias na nossa vida, e nós só teremos benefícios. Amém, meus irmãos? Claro que passaremos por dificuldades, terá perseguições, muitas vezes somos canteados, meus irmãos, porque nós cremos, certo? Mas nós temos que ter o seguinte, meus irmãos: Cristo está com a igreja, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Vou parar por aqui e já iremos iniciar o capítulo 2 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando na outra parte aqui da lição, no segundo capítulo, fala sobre o início da evangelização, certo? O início da evangelização. Meus irmãos, nós vemos aqui, como eu falei, daquele paralítico que foi curado ali perto do templo, ali na porta chamada Formosa, certo? Nós vemos que o paralítico ele foi curado por Cristo através dos apóstolos. Atos capítulo 3, versículos 6 ao 8, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que ele era paralítico desde nascença, né? Por mais de 40 anos, ele tinha aquele problema físico, né? Que não lhe permitia ele andar, certo? E nós vemos aqui, meus irmãos, que aconteceu um milagre, né? Pedro e João oraram por eles, né? E Cristo operou o milagre ali, certo? Diante de um milagre, né? Uma multidão se reúne no local. De repente, aquele milagre aconteceu, né? Todos conheciam ele. E de repente, veio ele andando. Então, todas as pessoas que passavam por ali se reuniram para ver esse milagre, certo? Nós vemos agora, veja, aí Pedro, ele se aproveita dessa quantidade de pessoas que ali se reuniram por conta desse milagre para pregar o Evangelho, certo? Olha aqui, olha. Veja a misericórdia de Deus, certo? O povo que deu as costas a Cristo sendo evangelizados. O mesmo povo que escolheu Barrabás em vez de Cristo. Atos 3, capítulo 3, versículo 12 ao 19. Vamos ler aqui, meus irmãos. O mesmo povo, certo? Nós vemos aqui que Pedro ele começa a pregar aqui, versículo 11. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós... Veja que Jesus... No versículo 13, nós vemos aqui, meus irmãos, que Pedro falou e acusa esse povo de acolher aquele Jesus que vocês negaram. Veja aqui, olha. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, certo? O Deus de nossos pais glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste
que se vos desse um homem homicida, né? Ele se referindo a Barrabás, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui: matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. Então nós lemos aqui, meus irmãos, aí versículo 19: arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então aquele povo que negou a Jesus, aquele povo que preferiu Barrabás do que Jesus, sendo evangelizados novamente. Veja a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, a misericórdia de Deus é grandíssima, certo? Glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos, diante de tudo isso, certo? Eles foram intimidados pelo Sinédrio, certo? O Sinédrio é o tribunal religioso dos judeus, para parar de falar de Cristo, certo? Aí vieram até Pedro e João, né, os discípulos ali, vieram sacerdotes, saduceus, o capitão do templo. O que é que fizeram? Prenderam João e Pedro. Vocês podem ver Atos capítulo 4, versículo 1 ao 3, vocês podem ler esse versículo aí, que fala sobre essa passagem. E qual era? Eles prenderam João, interrogaram, né, João e Pedro, assim: olha, nós visto que nós estamos sendo interrogados por um benefício feito a um homem, certo? Em nome de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, aí eles soltaram João e Pedro, porém eles intimidaram eles para parar a evangelização em Jerusalém, certo? Para que eles pararem. Porém, meus irmãos, as ameaças não surgiram efeito, certo? Atos capítulo 4, 18, do versículo 8 ao 8. Ao serem soltos, aí o que é que eles fizeram? Correram, se esconderam? Não. Fugiram? Não. Ou seja, depois que eles foram soltos, eles foram pedir mais graça a Deus. Vamos ler aqui, meus irmãos. Atos capítulo 4, versículo 24. Eles foram pedir mais graça e mais ousadia a Deus para pregar o Evangelho. E solto eles, versículo 23, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E nós vemos aqui, meus irmãos, versículo 29, né? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus Cristo. E nós vemos aqui, meus irmãos, versículo 31, diz que eles oraram ali, aquele lugar tremeu. Então, meus irmãos, eles não, depois de serem presos, foram interrogados, foram soltos, porém, o que é que eles fizeram? Depois foram soltos, foram pedir mais graça, mais ousadia, mais sinais e maravilhas da parte de Deus. Então, meus irmãos, veja a mentalidade deles, era puro evangelho, era pregar, pregar e pregar, glória a Deus. Então, meus irmãos, olha aqui, olha, dificuldades vieram, como também veio hoje, dificuldades, oposição política naquela época, dos judeus, dos romanos, né? Proibições, perseguições, mas não pararam, glória a Deus. E eu dou glória a Deus, meus irmãos, porque se eles tivessem parado, meus irmãos, nós louvamos a Deus, porque Deus sempre levanta homens e mulheres dispostos a ensinar a palavra de Deus. Mesmo que custasse a própria liberdade, a segurança da família, a integridade física, olha aqui, ou até mesmo a própria vida, certo? Eles não pararam, certo? Então, meus irmãos, nós temos que dar glória a Deus, certo? Devido a tantos irmãos, né, que foi por causa desses irmãos, homens e mulheres, que pregaram o Evangelho, que através deles o Evangelho chegou aos confins da terra. Então, meus irmãos, glorificando a Cristo por tudo isso, porque Deus, Ele é maravilhoso. Vou parar por aqui, meus irmãos, acho que deu para vocês entenderem, certo? Vou parar por aqui, já iremos iniciar aqui o próximo capítulo aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando na outra parte aqui da lição, meus irmãos, no capítulo 3 fala por que devemos evangelizar. Primeiro, meus irmãos, como eu falei no segundo capítulo, todos nós somos evangelizados de alguma forma. Para a evangelização chegar até nós é porque alguém foi evangelizado lá atrás, certo? E só há salvação se houver evangelização. Então, meus irmãos, precisamos evangelizar, certo? Quando você fala do amor de Deus para alguém, seja em casa, seja no trabalho, seja para um parente da família, um vizinho, você está evangelizando, certo? Agora, meus irmãos, nós temos que ter a seguinte conclusão também, realmente é uma realidade, certo? A evangelização também precisa chegar nos lugares mais violentos, mais carentes. Todos nós somos carentes da palavra de Deus.
Mas o Evangelho de Cristo também precisa chegar nos lugares mais violentos também, para que pessoas ali sejam salvas pela graça divina. Amém, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos, sobre a igreja foi confiada essa missão da evangelização, certo? Então, sobre a igreja foi confiada esta missão da evangelização por Deus, por Cristo, certo? Olha aqui, meus irmãos, tem um ditado que diz o seguinte, olha, quem quer dá um jeito, quem não quer, isso dá uma desculpa. Então, meus irmãos, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, isso serve para qualquer área. Então, meus irmãos, serve para quem quer dar um jeito, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, certo? É um fato. Olha aqui, muitas famílias sendo destruídas pelo pecado. Eu estava lendo o jornal, aí nesse jornal falou sobre uma determinada cidade, que eu não lembro qual foi a cidade, para você ver como a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O homem chegou embriagado em casa e houve uma discussão e a mulher matou o homem a facadas, certo? Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. O homem chegou embriagado, aí a mulher matou o homem com facadas, né? Segundo o noticiário que eu estava lendo ali, né? Eu não gosto muito de assistir esses noticiários de policiais, né? Que fala sobre só tragédia, né? Crime. Mas aí eu estava assistindo o jornal, né? O jornal do dia a dia, né? E passou porque repercutiu muito e passou essa reportagem. Mas porque o homem chegou embriagado, a mulher disse que ele ameaçou ela e foi bater nela e começou a discussão e ela matou ele com uma faca. Se eles tivessem sido evangelizados, se eles fossem salvos, pode até ter sido que de alguma forma eles foram evangelizados antes, de alguma forma não acreditaram ou não creram, certo? Mas se eles fossem salvos, então, meus irmãos, o pecado está destruído. Então, o pecado ele só é revertido pela palavra de Deus, mediante a fé em Cristo. Então, meus irmãos, o pecado ele só é revertido pelo poder da palavra de Deus através da fé em Cristo Jesus. Então, precisa, meus irmãos, ao Evangelho ser pregado. Olha aqui, olha, nós somos embaixadores de Cristo. Estamos no ministério da reconciliação, certo? Da reconciliação. O mundo precisa se reconciliar com Deus, certo? É um fato. O mundo todinho precisa se reconciliar com Deus. Amém, meus irmãos? Então, por que devemos evangelizar? Porque é a missão confiada à igreja, certo? Sobre a igreja foi confiada essa missão. No capítulo 4, meus irmãos, fala sobre como evangelizar, certo? Como evangelizar? Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, nós temos que ter o seguinte: qual é o nosso público-alvo? Qual é o nosso público-alvo? Porque cada público-alvo tem um método diferente para evangelização. Crianças, adultos, adolescentes, jovens, né? Olha aqui, olha. Culto ao ar livre, certo? Culto na casa dos irmãos, entrega de folhetos. Esse entrega de folhetos aqui, meus irmãos, tem algumas igrejas que elas saem com o trabalho de entregar folhetos nas festas. Eu tenho um colega meu, um irmão em Cristo Jesus, que ele foi salvo assim. Ele estava numa festa, ele estava bêbado, embriagado, porém ele recebeu um folheto de uma pessoa que estava evangelizando ali e ele não jogou. Ele pegou aquele folheto e colocou no bolso. Aí foi para casa. No outro dia, né, dias depois, quando ele já estava mais sóbrio, quando ele estava sóbrio, né, quando ele estava já sem o efeito do álcool, ele pegou aquele folheto que estava no bolso e leu. Ele disse: eu vou querer servir a esse Cristo, a esse Deus que dá a Bíblia. E até hoje, meus irmãos, ele está na fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, tudo isso porque recebeu um folheto. Mesmo estando embriagado, ele guardou aquele folheto no bolso e dias depois ele leu, creu e começou a seguir foi para uma determinada igreja e hoje está servindo a Deus nessa igreja. Olha aqui, meus irmãos, através da internet, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, através da internet, nós temos rádio, nós temos TV, nós temos canais, né, no YouTube, canais e por aí vai. Olha aqui, meus irmãos, presídio, certo? Tem igrejas que tem determinados irmãos que ensinam a palavra nos presídios para quem está preso. Eles também precisam do Evangelho de Cristo, mesmo cometendo crimes, certo? Olha aqui, olha, aldeias de índios, né? Nós temos trabalho na Assembleia de Deus, tem um trabalho de evangelização
para índios ali na Amazônia. A igreja presbiteriana, eu vi um trabalho da igreja presbiteriana, que eles tinham um trabalho também de evangelização dos índios. Então, meus irmãos, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, são as igrejas que eu conheço que têm trabalho de evangelização para a aldeia dos índios ali no Pará, no Amazonas. Então, meus irmãos, precisamos. Olha aqui, meus irmãos, melhor hora. Aí a lição faz uma pergunta: qual é a melhor hora para ensinar a palavra de Deus? Não é toda hora. A Bíblia diz, meus irmãos, agora. Pregar em tempo e fora de tempo, ou seja, é o agora. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Lucas capítulo 16, nós vamos para finalizar a lição. Lucas capítulo 16, por que agora, certo? Devemos evangelizar agora, mesmo que as pessoas não aceitem. Primeiro, lá em Lucas capítulo 16, meus irmãos, fala sobre a parábola do rico e Lázaro, certo? Do rico e Lázaro. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o rico, ambos morreram, né? O rico foi levado para o Sheol, que é chamado de inferno, e Lázaro para o seio de Abraão, que é o paraíso, certo? E o rico, ele teve uma visão do paraíso, certo? Onde Lázaro estava, e ele pediu para que os seus irmãos fossem evangelizados, para que ele não porque os irmãos dele, a família dele, não viesse parar no inferno. Aí quando foi dito aquele rapaz que ele era rico aqui na terra, não quer dizer que todo rico vai ser condenado, era porque ele não acreditava em Deus, ele não tinha fé em Deus, né? Porque quem tem fé em Deus pratica boas obras. Olha aqui, meus irmãos. Então ele pediu para que os seus familiares que estavam vivos fossem evangelizados para que não viesse parar no inferno. E foi dito a eles o seguinte, né? Que na terra havia os evangelhos, né? A lei e os profetas, né? O Pentateuco, que era a palavra, que o Pentateuco, né? Foi dito a ele que na terra havia os Salmos, Provérbios, né? O Antigo Testamento também estava sendo editado aqui através de Cristo, né? O Novo Testamento. Então, meus irmãos, a oportunidade que nós temos é enquanto nós estamos vivos. Então, a melhor hora para se evangelizar é o agora. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham aprendido. Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.